Graça e paz, igreja. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa EBD nesta manhã. Graças a Deus, a misericórdia do Senhor está sobre nossa vida. Deus abençoe todos os amados irmãos. Que abençoe cada família representada aqui da nossa igreja. Eu já peço para que os irmãos abram sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos começar a ler do verso 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 9. Amém? A palavra de Deus diz assim, irmãos: as virtudes recomendadas aqui pelo apóstolo Paulo. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus vossos próprios olhos. Não temeis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Mesmo assentados, irmãos, incline sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu. E nós estamos juntos aqui, reunidos em comunhão, para louvar, engrandecer, adorar o nosso bondoso Deus. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, o Senhor que é digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ó Pai, estamos com o coração agradecido, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E carecemos sim, Pai, da Tua graça o tempo todo, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, e o Senhor sabe, Pai, que nós somos pó. Dependemos de Ti, Pai, a todo momento, Senhor. Então, Pai, esteja conosco nesta manhã, que o Teu Espírito nos encha o nosso coração. Ó, Pai, nos dê entendimento, Senhor, e abençoe todos os trabalhos que vão ser feitos nesta manhã. Abençoe esses amados irmãos que estão aqui, Senhor. Abençoe aqueles que estão se achegando, Deus. Abençoe também os irmãos enfermos, Deus. Esteja com todos. Ó, Pai, traga a cura, Pai. Abençoe a Tua amada igreja, Senhor. Também te pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando o pastor, a irmã Elaine, a Ana. E logo mais, Pai, estarão de volta das suas férias, Pai. Ó Senhor, esteja conosco, nos abençoe, Pai. Esta é a minha oração,
E eu faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos louvar o Senhor? Vamos entoar cânticos ao Senhor com os nossos lábios. Vamos adorar o Senhor através dos louvores. Alô, som, alô, alô, som, alô, som, alô. O hino primeiro, Juninho, por gentileza. Ao pé da cruz, 289. Maravilha, vamos louvar a Deus. Ô irmão, estou pensando hoje à noite. Eu acho que hoje à noite não vai ter 10 pessoas. Vai estar cheio, em nome de Jesus.
microfone estava falhando, eu não estava me ouvindo aqui e agora funcionou. Que coisa, hein? Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por estar mais uma vez na tua casa. Ó Deus, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, Pai, com as nossas mentes, ó Deus, focadas simplesmente no Senhor. Santo Deus, que o Senhor venha receber os nossos louvores, Senhor. Ó Pai Santo, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui, ó Deus, para glorificar, para exaltar o teu nome, santo e poderoso, Senhor. Ó Pai Santo, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, os nossos irmãos que já se encontram aqui presentes, aqueles que ainda estão por vir, aqueles que não puderam estar nesta manhã. Que teus santos anjos estejam ali, meu Pai. Ó Deus, que o teu manto sagrado, Senhor, possa estar em volta de cada um deles, Pai, protegendo, ó Deus. Esteja também com o nosso pastor, Senhor, e sua esposa. Esteja, ó Deus, maravilhando com esses dias. Que o Senhor abençoe, ó Pai, onde eles estiverem agora, Senhor. Pai, nesse momento, peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a irmã Adriana, que está trazendo o estudo nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, fale com ela, Deus. Que o Senhor, ó Deus, cuide, ó Pai, da Tua serva. Que o Teu Espírito Santo use agora ela, Pai, para falar de Ti. Que o Senhor, ó Deus, nos conceda, Pai, ouvidos mais atentos, para que nós possamos ouvir o que ela tem para nos dizer nesta manhã. É com essas orações que nós fazemos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, graças a Deus. Bom, então vai. Som. Está assim, a luz verdinha? Tá. Luzinha verdinha tá certo. Vê se tem. Não tem sobre o microfone. Bom, vamos começar falando alto então, né? Eu não tenho dificuldade, porque eu já falo alto mesmo. Meu sonoplasta olhou pra mim e não gostou. Não tem som, então vamos na voz. Queridos, chegamos na última lição da revista. Foi uma revista que a gente falou bastante sobre comportamento, né? Sobre ética. E a gente entendeu uma coisa que a gente já sabia, mas que eu acho que ficou reforçada na mente. Que é a gente tem sim que buscar a palavra do Senhor, buscar conhecer para a gente ter conteúdo teórico para poder viver a prática. Ah lá, já vão me dar um microfone com fio. E nessa última lição... Som? Juninho, dá som para mim, acho que é o 3. Som? Deu. E nessa última lição, queridos, eu sou um pouco palhafatosa, né? Então, para mim, ficar aqui no microfone assim paradinha, então, os irmãos, por favor, exerçam a comunhão e suportem a sua irmã. E antes da gente entrar no nosso texto base, tá ótimo. Antes da gente entrar no nosso texto base, vamos orar mais uma vez, né? Lembrando que a oração, ela nos conecta, né, diretamente com o nosso Deus, e é por Ele que a gente está aqui hoje. E na aula passada a gente falou sobre a questão de não agradecer as bênçãos ou a gente não percebê-las, né? Então respirar é uma bênção. Tem gente que precisa de aparelho para respirar. Muitos morreram porque não conseguiam respirar. Se alimentar é uma bênção. Daqui a pouco nós vamos tomar café da manhã. Tem gente que não consegue comer sólidos. Eu conheci uma pessoa que ela se alimentou por mais de 20 anos só com líquidos, porque ela não tinha estrutura na boca para mastigar. Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom. E a gente veio andando com as nossas perninhas, né? E a gente pode sentar, pode ficar em pé. Talvez alguns de nós hoje estejam com dor, né? Não tenham dormido bem,
Mas isso são pequenas, minúsculas coisas perto de tudo que Deus tem nos abençoado, né? Então, vamos abaixar nossas cabeças, elevar o nosso pensamento ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. Deus querido, Pai amado, graça te damos, Senhor, porque Tu és poderoso, digno e não há quem se compare a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é o grande eu sou, porque não tem com que comparar. O Senhor é único. E com tudo isso que o Senhor é, o Senhor nos ama apesar do que somos. Obrigada, meu Deus, pelo privilégio de estarmos em família nessa manhã. Família, Senhor, que estará junto na eternidade, porque o Senhor nos amou tanto que mandou seu Filho, e o seu Filho verteu o sangue dele na cruz para pagar a conta que era nossa, conta impagável, meu Deus. Ó Pai Santo, nos ensina, Pai, nessa manhã, modifica o nosso coração e o transforma, Senhor, no coração desejoso, Senhor, de aprender mais de Ti e de colocar em prática. Abençoa, Senhor, esse dia e toda a programação feita, Pai. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e esperamos por ela, Deus. Fala, Pai, através de mim, apesar do que eu sou. Tem misericórdia, meu Deus. E nos abençoa nesse momento, ó Deus, assim como em todo o decorrer do dia. Cuida de cada família aqui representada, Pai. É no nome santo do Senhor Jesus que oramos a Ti, Pai. Amém, meu Deus. Então, queridos, vamos lá para a ética da comunhão. A gente estudou aí 16 lições sobre comportamentos. Eu sempre brinco que eu levo as sapatadas, né? Essa semana não foi diferente. O sapato foi um pouco mais pesado essa semana. E é impressionante, para aqueles ainda que não experimentaram o que é ser professor de EBD, fica aí um gostinho de venha, sirva seus irmãos, abençoe a sua igreja e se prepare para sapatadas, porque a gente é os primeiros a apanhar. E por quê? Porque como estudar a palavra que é viva e ela não gerar resultados na gente? A primeira coisa é você ver o quanto você é errado. Tudo que você deixa de fazer. E ali já começa o Senhor corrigindo. E eu fiquei pensando, Deus, o Senhor é incrível, porque eu posso dizer, queridos, que todas as lições que eu estive aqui na frente falando são as lições que eu mais tenho dificuldade. As lições que são mais difíceis para mim são as que eu estive aqui na frente. E hoje não é diferente. Hoje, talvez a gente pense sobre a comunhão como aquele momento, como eu já pensei muito, né? Aquela cantina pós-igreja, aquele momento do café da manhã que a gente pode conversar entre a gente, aquele passeio, né? A nossa denominação, Batista da Convenção, ela propõe muitos passeios. Então, eu já fiz muito passeio com muita igreja batista. Conheço bastante irmãos batistas. E você está ali sentado, conversando, bate-papo, né? Às vezes, dependendo da programação, tem um pouco mais de louvor, outras um pouco menos, enfim. E aí, às vezes a gente pensa, comunhão, vou estar em comunhão com os irmãos. Mas aí a revista chega pra gente e fala o seguinte, então, vamos estudar um pouco sobre ética da comunhão? E vamos ver se a comunhão, ela realmente, se restringe a isso. E aí eu aprendi muitas coisas essa semana. E o Senhor, Ele manda a prática, porque Ele ensina a teoria e foi uma beleza. Sabe que hora que eu cheguei aqui na igreja, irmãos? 9h05. Depois eu conto aí no decorrer da lição tudo o que aconteceu. Por quê? Porque tem a ver com a comunhão. Por causa do meu atraso, tem gente que está lá na cozinha ainda preparando o café da manhã e não pode estar aqui. Então, nós vamos conversar mais sobre isso.
Vamos ver o nosso versículo-chave, Filipenses 2, versículo 3. E aí a gente já começa a encaixar aí a comunhão em tudo que a gente vai ler hoje. Filipenses 2, versículo 3. O objetivo hoje é a gente identificar o que é comunhão. Porque para a gente entender se nós somos uma igreja que vive a comunhão, a gente precisa entender direitinho o que é a comunhão e não só uma parte dela. Outra coisa, desejar ter a comunhão. Por quê? Queridos, a gente sempre fala, mas eu acho que assim, é instrutivo repetir determinadas coisas para que elas encontrem lugar no nosso coração. Quando a gente não estiver mais nesse mundo, seja porque a morte chegou ou porque Cristo voltou, nós vamos estar juntos na eternidade. E essa semana, Chuchu, mamãe, não ficou muito bem. Ela teve uma crise de labirintite e ela teve uns dias bem ruins. E minha mãe está com 72 anos e esse é o ano que eu faço meio século, né? E falo com a maior alegria, porque é o presente de Deus a vida, né? E a gente estava conversando justamente sobre isso. Como o tempo daqui é finito e como na eternidade a palavra tempo não cabe. Quanto é uma eternidade? Nós vamos estar lá. E a palavra do Senhor diz que nós vamos ter surpresas. Nós vamos encontrar pessoas que a gente talvez achou que nem ia estar lá. É maravilhoso demais. A ceia com o nosso Senhor Jesus Cristo, vocês já imaginaram? Você olhar para o lado, você chegar lá, não importa o tipo de morte, não importa a dor desse mundo, não importa a tristeza, não importa quanta necessidade nós passamos aqui, não importa a dor emocional, a depressão, a tristeza, o vazio, as lágrimas que derramamos, mas nós vamos ter uma eternidade. E essa eternidade vai ser para conhecer o nosso Deus. E nós vamos conhecê-lo e haverá coisas para conhecer e haverá... E eu fico sempre pensando, eternidade. Então, queridos, aqui é o momento da gente aprender para a gente continuar a nossa vida de santificação. Para ela, porque ela é em degraus, né? A gente vai buscando a estatura de Cristo, né? O varão perfeito. E para que a gente possa alcançar isso, é necessário a gente ter consciência daquilo que a palavra de Deus nos fala, né? E diante disso, eu queria que os irmãos, um irmão lesse para mim, para nós, né? Filipenses 2:3. Por favor, se coloque de pé e faça a leitura no tom alto, para que possa sair na gravação. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém. Então, a gente vê que não é só no café da manhã, não é só no passeio da igreja que a comunhão tem que estar. A revista, ela define comunhão da seguinte forma, que é uma palavra grega. Quem nunca ouviu falar do koinonia, né? E que está dentro desta palavra grega, que significa o que de acordo com o Novo Testamento? A comunhão tem a ver com aquela relação pessoal. Relação pessoal. Então, queridos, hoje a gente está falando assim, crente se relacionando com outro crente. Hoje a gente não está falando de filhos especificamente, a gente não está falando de maridos, de esposas, de sobrinhos. Hoje a gente está falando do corpo de Cristo.
Então, o Patrick se relacionando com a Cíntia se relacionando com o Fernando se relacionando com a Yasmin e por aí vai. Hoje o título da lição poderia ser Amor pelos irmãos, ou melhor, Amor por Deus e pelos irmãos em Cristo. Poderia ser o título da lição. Então, é a relação pessoal. Posso ler na minha versão? Por favor, irmã. A minha versão fala assim: não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Amém. Comunhão. Olha como a comunhão ela vai ganhando aí, né? Mais espaço para a gente realmente entender o que é o conceito. Comunhão, unidade, união, uniformidade, harmonia, sintonia, identificação. Nós nos identificamos pela fé que temos em Cristo Jesus, né? Então, diante disso, todas as outras coisas ficam muito pequenas, né? E a gente tem que entender uma coisa, que o amor é o ato de misericórdia mais poderoso. Deus é amor e Ele comunicou conosco esse atributo. E hoje, talvez algum irmão pergunte, mas o que significa exatamente amar o outro irmão? Será que é chegar na igreja, é dar abraço em todo mundo, beijo em todo mundo? O que será de fato? Queridos, antes da gente entrar nessa questão do que é ou como demonstrar essa comunhão que é o amor, como é que hoje, no início da nossa EBD, a gente encara o amor ao próximo, não ao próximo lá, aquele que a galera de missões sai para alcançar. Não estamos falando daquele agora. Agora a gente está falando aqui, ó, família de crente. Só vou terminar aqui o pensamento e a gente já vai tomar nosso café. E como é que a gente demonstra o amor? Porque a gente, como pessoa, às vezes a gente pode ter uma certa dificuldade, porque a gente pensa assim, tá, amor, eu sempre falo isso, né? Eu tenho o privilégio de ter meu irmão de sangue, minha mãe, tem minhas sobrinhas, tem minha cunhada. Pra mim é fácil amar eles, gente, eles são da minha família de sangue. O Fernando é meu irmão caçula. Quando ele chegou do hospital, eu estava lá para receber ele. Eu tinha 6 anos. Uma menina de 6 anos que, para mim, era um boneco vivo. É o meu irmão caçulinha. Não tem mais o que falar. O amor, para mim, comparado que eu tenho por ele, é o mesmo que eu tenho pelos meus filhos. Pelo fato da diferença. E da minha mãe sempre falar, ó, cuida dele. Cuida dele como se fosse eu. Eu cresci ouvindo minha mãe falar isso. Cuida dele como se fosse eu. Então, para mim, eu tenho um carinho de filho. Então, é fácil amar o Fê. E aí a gente pensa assim, tá, então é esse amor que eu tenho pelo Fernando, nesse conjunto de sentimentos, vamos dizer assim, que eu tenho que transferir para todos os irmãos? Eu consigo amar as pessoas por sentimento? A palavra de Deus diz o que para nós? Como é esse amor de Deus? Ele é um sentimento, porque por mais que eu goste do Fernando e ame, talvez se ele fizer uma coisa muito terrível e eu não fosse crente, eu poderia ou não excluir ele da minha vida. Não sendo crente, não conhecendo a palavra de Deus, eu falar, olha, foi muito bom até aqui, mas acabou, tá? Acabou, não tem mais nada, não tem mais carinho, não tem mais amor. Por quê? Porque está baseado em cima de um sentimento. E talvez ele me fez ficar com ódio que acabou com o amor que existia. Então esse não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus acaba de acordo com aquilo que nós fazemos. Já pensou? A Adriana, cheia das mancadas,
Se Deus olhasse para mim e falasse, então, Adriana, ó, fim de papo para você. Acabou. Game over. Não dá mais. Você só apronta. Eu te ensino você a fazer errado. Eu te ensino você a fazer errado. Tá aqui, ó. Por que você só escolhe o caminho errado? Já pensou que Deus me cancela? Já pensou, queridos? Se o amor de Deus fosse como esse sentimento que eu tenho pelo Fernando, só sentimento, amar é muito maior do que isso, não tem relação nenhuma com sentimentos. Amar é decidir, Uma escolha. é escolha. Eu escolho amar o irmão Epitácio, eu escolho amar a irmã Marleide, eu escolho amar o Juninho, e assim vai, a irmã Fran, a Cat, irmã Epitácio. O amor é uma atitude, né? É uma atitude, muito lindo. Então, queridos, esse é um amor bíblico, esse é um amor, Deus é amor. Ele nos amou sendo ainda nós pecadores. Ele não amou porque somos bonitos, simpáticos, inteligentes, porque somos... Não. Estávamos afastados dele, longe, 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 longe. E ele decidiu nos amar. Então a gente já começa pontuando aí a diferença do amor sentimento com o amor decisão. O amor do mundo, que é baseado em se você me tratar bem, eu te amo, e assim vai, com o amor divino, apesar de, eu te amo. Ele nos amou antes mesmo da fundação do mundo, né? E antes mesmo da fundação do mundo. E nos olhou em cada momentinho de nossas vidas. Quando o óvulo foi fecundado, ele estava ali com a gente. Paulo falou isso, né? Quando o nosso corpo estava informe, ele estava ali com a gente. Deus é maravilhoso. Então, vamos agora para o nosso café da manhã com isso em mente. O amor de Deus não tem relação nenhuma com o amor do mundo. Rodrigo, ora pelo café. Vamos orar pelo café, queridos? Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esse momento de café da manhã. Nosso coração, Senhor, é muito grato, Senhor, porque não só temos o privilégio, Pai, de aprender da Tua palavra viva, de nos alimentarmos espiritualmente, mas o Senhor também coloca diante de nós o alimento para cuidar do nosso corpo. Abençoa, Senhor, o grupo, Senhor, da escala de hoje, que esteve ali na cozinha, que ficou pensando, Pai, no que trazer, que se dedicou. Ó Deus, tinham irmãos que não eram nem do grupo de hoje, estavam ali ajudando. O Senhor possa derramar, Senhor, as suas bênçãos. Abençoe esse alimento, ó Deus, e que ele nunca falte, ó Pai amado. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, agora de barriga cheia fica até mais fácil a comunhão, né? Continuar na comunhão, né? Melhor dizendo. Bom, a gente estava falando da definição de comunhão, falamos aí dessa relação, essa relação pessoal que temos com Deus e com os nossos irmãos, né? E de novo, vamos reforçar a ideia de que hoje a gente está falando crente amando crente. A gente já conversou sobre o sentimento e sobre o amor divino, que não tem nada de sentimento. E aí, ainda na definição da revista, ela diz assim: esta relação de uns para com os outros, né? A nossa relação com Deus, e tudo isso acontece pela união com Cristo. Ela é estabelecida pelo Espírito Santo que habita dentro de todo cristão, unindo a Cristo e a todos os outros cristãos. A relação, ela se expressa por meio do compartilhar de bens materiais, da cooperação na obra do Evangelho e da manutenção da unidade em amor. É um jeito muito resumido, ou melhor, seriam temas, mas que se a gente vai abrir cada tema e colocar na nossa vida diária, é muito assunto, né? E agora a gente vai fazer uma leitura. Peço que os irmãos abram em Atos 2. É o texto que é relacionado com essa palavra grega
de koinonia, né, ou comunhão, para a gente pensar nessa igreja primitiva, no exercer a comunhão entre eles ali. E aí a gente vai pensar nas características que a gente vê nessa primeira igreja, né? E sempre com o intuito da gente olhar para a nossa igreja hoje e pensar, estamos seguindo aí no caminho da comunhão, ou talvez a gente tenha que repensar algumas coisas, a gente tem que voltar atrás. Então, irmão Fernando, por gentileza, faça a leitura. Atos 2, o versículo é 41, a leitura será até o versículo 47. Atos 2, 41 a 47, só um segundinho. Acompanhe, porque vai ter a revista traz algumas perguntas relacionadas a esse texto. Então, é bom a gente estar bem atento. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com toda a simpatia de todo o povo. Quanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Queridos, imagina, numa pequena multidão aí, né, falou-se aí 3.000 no início do texto, e o Senhor ia acrescentando pessoas. Imaginem se cada um tivesse apegado àquele amor do mundo que é sentimento. A confusão que ia ser. Eu vi o Wesley, achei ele simpático, tem um olho colorido, gostei do Wesley, um menino bacana, conversa bem. Mas teve uma hora, e eu tive um sentimento de amor por ele como irmão. Que legal, Wesley e eu, a gente tem a mesma fé. Mas o Wesley, sem querer, ele foi chutar uma bola, chutou minha canela. Pô, Wesley, aí você deu uma cara grave, o amor acabou. Então, queridos, tudo isso para dizer que imaginem ali naquela igreja primitiva se esse negócio de amor fosse o amor do mundão ali, o amor sentimento. Ia dar certo? Jamais. Então não é este amor que tem que estar no seio da igreja, porque isso na verdade nem é amor. O amor é a decisão. Então, o Wesley é parceiro, meu irmão na fé. Ele chutou a minha canela ali. Se eu achei que o Wesley fez de propósito, eu vou lá conversar com ele. Pô, Wesley, por que você chutou a minha canela, Wesley? Só porque eu fiz 10 gols antes de você? Você ficou ressentido porque eu marquei tanto gol? Talvez o Wesley nem percebeu que ele chutou a minha canela. Pô, irmão, sua canela tá dura igual a bola, nem sei ali qual é a diferença. Então eu tenho que entender o que está passando na cabeça dele. Porque, irmãos, às vezes a gente fica criando algo ruim pelo outro irmão e a gente nem sabe o que está passando na cabeça dele. Talvez ele nem percebeu o que ele fez. Né? E a gente viu aqui nesse texto que eles não se apegavam a pequenas coisas e que eles estavam vivendo o amor de Deus, o verdadeiro amor. Tanto é que eles tinham alegria, tanto é que para eles era suave estar ali. Olha que pessoa falando de gíria, né? Era agradável estar ali entre eles, não era nada forçado, não era nada imposto. Então, você vê um irmão sorrindo, você vê um irmão triste, você estava ali, fazia parte, família. E uma família que perdura eternamente, né? Então, a revista, ela faz algumas perguntas. Quais as expressões indicativas de uma relação íntima entre o cristão e o Senhor? Quais as expressões indicativas de uma relação íntima entre os cristãos e o Senhor?
Fernando, acho que é no versículo 42, se eu não me engano, dá uma olhada. Vamos ver aí o que diz. Eles perseveravam no quê? Eles Na perseveravam doutrina. na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, a gente vê uma relação íntima entre os cristãos e o Senhor. E por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque vai chegar um momento que nós vamos ver o seguinte: se você não ama seus irmãos, você não tem parte com Deus. Sério, né? Sério. E tem uns textos meio pesados que a gente vai ler nesse sentido. Então, por isso que a revista faz essa pergunta. Não tem como amar o que eu vejo, ou melhor, não amar o que eu vejo e dizer que eu amo aquilo que eu não vejo. É incoerente, é inconsistente. Então a gente viu que eles estavam ali na doutrina, né? Eles estavam juntos em orações, no partir do pão. Então tinha esta relação pessoal que a comunhão exige entre as pessoas e entre com Deus, né? Segunda perguntinha: quais as expressões indicativas de que os cristãos compartilhavam bens materiais? Qual que é o versículo que está falando dos bens materiais? Eles vendiam o quê? Eles vendiam suas propriedades, os bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha aí que bacana, é como se eles tivessem um almoxerifado, então eles tinham ali recursos. Não é que eles vendiam e tem 20 irmãos, então eu vou distribuir para os 20 irmãos. Não, eles guardavam. Por quê? Tem uma emergência, socorre. Outra emergência de outro irmão, vai socorrendo. Então eles planejavam. Deus é incrível, a gente viu Deus planejando a criação do mundo. Não tinha nem a matéria-prima para Deus fazer o mundo, Deus fez tudo. Até Deus começou, gente, incrível. Você pensar que a poeira, né? Eu fiquei chocada quando eu descobri que a poeira que suja a nossa casa também é cósmica, né? Eu falei, uau, poeira do lado do universo tá aqui no meu lar. Eu achei incrível. Deixa eu limpar agora, né? Agora eu nem vou limpar mais, deixa eu lá, que é algo incrível. O Senhor fez a matéria-prima para gerar as coisas. Então, me perdi aqui um pouco. Então, Deus, na questão do planejamento, né? Então, a gente vê um Deus muito organizado, Deus muito planejado nas suas coisas. E aí a gente vê essa primeira igreja usando todo este conhecimento, doutrina dos apóstolos. Então, para a gente realmente exercer aquilo que Deus deseja de nós, é necessário a gente aprender e conhecer, né? Irmão Epitácio? Deus é um Deus de detalhes, né? De detalhes. Quando para construir o templo, ele deu a medida exata. A arca, né, irmão? Toda a forma que seria feito. É isso mesmo, Deus é um Deus de detalhes. Então a gente já via essa primeira igreja caminhando ali na sã doutrina e usando esse planejamento, né? Então a gente olha para Deus e fala, Deus planeja, Deus é organizado, então eu vou trazer isso para a minha vida também. Eles faziam isso na comunidade, né? E tem 50 pão sobrou 50 pães lá na cozinha. Todo mundo vai levar 5? E se tiver algum irmão que aquela semana ele não tem dinheiro para comprar pão e ele deveria levar os 50, porque o restante tem dinheiro para comprar. Às vezes é uma coisa que a gente não pensa, passa batido. Vamos dividir irmãmente. Desde que não tenha alguém que está numa necessidade maior, está correto. Mas a primeira pergunta antes de uma divisão é: irmãos, alguém está passando mais necessidade, ou alguém está em necessidade? Leve isso daqui. Se não tiver, a gente vai dividir. Então, não é que a gente faz por mal, só que por não ter um entendimento, a gente deixa de abençoar aquele que mais precisa. Porque aí o irmãozinho que está precisando, ele... eu não vou falar, né, que eu não tenho pão para a semana inteira. Já está todo mundo dividindo. Então, exemplos, tá, irmão? Só pra gente deixar uma coisa prática. Sobrou coisas do sopão, por exemplo, sei lá, legumes. Não tem ninguém que está numa necessidade, divide irmãmente por quem está trabalhando ali na cozinha. Está perfeito, é uma bênção. Que a gente ainda abençoa os que estão em casa. Mas tem um que está precisando, para tudo.
para aquele. Porque é o que a gente vê. Porque às vezes a gente pensa assim, vendiam suas propriedades, a gente pensa algo tão grande, vou vender, não precisa ter propriamente o imóvel. Você pode pegar aquilo que você tem e abençoar a vida de uma outra pessoa. Não precisa ser algo tão grande se a gente não tem, não é verdade? Então, comunhão, pensar nos detalhes, fazer o planejamento. Uma coisa, gente, que é muito importante, eu lembro no ano passado que eu estava em eventos, eu tinha um cuidado de saber o que eu ia pedir para cada um. De pensar assim, meu Deus, como está a vida financeira dessa pessoa agora nesse momento. E entre nós, a gente não pode ter vergonhas. Eu entendo e acho muito importante isso. Você não vai abrir a sua vida para toda a igreja, porque existem amadurecimentos diferentes. Nem todo mundo está preparado para o que você vai contar. Então você vai ter um irmão. Isso é muito importante para você confessar os seus pecados, porque a Bíblia diz que a gente só é curado se a gente confessa os nossos pecados para o nosso irmão. Então, se a gente não confessa, a gente não é curado. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Eu saio contando todos os meus pecados para todos os meus irmãos aqui? Não, porque eu entendo que tem irmão que não tem amadurecimento para ouvir o que eu tenho para dizer, eu vou escandalizar ele. Mas eu tenho os meus amados ali que me ouvem. Irmãos, alguns que eu trago de anos. Tem uma irmãzinha que eu converso com ela, acho que 5 minutos todo dia, porque o WhatsApp facilitou muito, né? Ela foi minha vizinha, a gente se conhece há pelo menos 40 anos. Tá ali comigo. Chora comigo, sorri comigo, sofre comigo, conhece cada dor, cada deslize, cada pecado meu. Então, até quando a gente quer confessar, a gente busca no Senhor alguém. Se a gente ainda não tem esse irmão, essa irmã, peça a Deus que Ele te dê. Porque é preciso ser curado. Isso é comunhão. Comunhão não é só o abraço, só o beijo, só o partilhar do alimento. É muito, muito, muito maior do que tudo isso. Então a gente precisa ter alguém. Para você poder ligar e falar assim, olha, eu não tenho um centavo para pagar a conta de telefone. E não é porque você não tem, porque você foi desorganizado. Porque a gente não vai ser irresponsável e colocar o nosso irmão numa situação complicada. Mas é porque realmente eu precisei comprar um remédio, desinterou numa coisa que eu não tinha como não fazer. E o outro, do outro lado da linha, no outro lado do WhatsApp, falar, meu Deus. Então, quando a gente guarda dinheiro no banco, quando a gente deixa de gastar com besteira, não é só para pensar em nós. O irmãozinho nosso pode pedir socorro e você precisa ter de onde tirar. Entendem o tamanho da nossa responsabilidade? É grande demais, irmão Reginaldo? Quando você fala propriedade, a pessoa fala, a propriedade é minha casa. Não era casa. Antigamente, eles tinham muito gado, bezerro, boi, então para ele é tudo propriedade, entendeu? Então, era isso, eles vendiam, entendeu? Repartiam o povo. Isso aí. O que tivesse. Hoje a gente pode pensar, por exemplo, até um tênis que você tem na tua casa, que está novo, você não está usando, você pode vender e falar, Senhor, isso daqui é separado, você pode ter uma poupança só para socorrer o outro. Só que lembrem-se que o Senhor fala que a gente precisa ser prudente como uma pomba e astuto como uma serpente. A gente tem que saber realmente ali o momento de socorrer o irmão. Porque o irmão, a gente tem que amadurecer para não ser peso para ninguém também. Entendem? Socorrer quando precisa socorrer. Isso é comunhão. Dizer que a gente se encontra uma vez por semana e senta aqui um pouquinho, conversa 5 minutos, sai abraçando todo mundo, que isso é comunhão, tá longe disso ser comunhão, tá longe mesmo. Né? Outra coisa, ter um irmão para ouvir os teus pecados e orar por você, eu não vou lembrar qual o versículo, mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, quando 2 concordam aqui, o Senhor ouve.
Então, eu orar por mim é fundamental. Mas qualquer irmão orar por mim, fecha o círculo. Entendeu? Lembra da situação de Jó? Jó orou. Mas teve gente que orou por ele também. Por mais que depois ele teve, a coisa se inverteu e ele teve que orar pelos amigos dele. Mas ele teve amigos que se condoeram com ele. Tem irmão que ora constantemente pelo problema e outros faz juízo da pessoa. Isso, irmão, muito bem. Queridos, chegou o tempo de amadurecer. Eu já te passo a palavra. Chegou o tempo de amadurecer. Esteja preparado para o irmão chegar e te contar um pecado, porque ele precisa confessar. E você tem que ter amadurecimento para ouvir. E às vezes a gente fala, poxa, e assim, as pessoas dentro da igreja, uns estão tomando leite, outros mingau, outros estão comendo comidinha sólida, não é assim que a palavra fala? Então a gente tem que se preparar. Senhor, me capacita. Como que eu preciso amadurecer? Eu tenho aqui a palavra viva, eu preciso estudá-la, eu preciso pedir para Deus, porque isso aqui não é só um livro de educação, isso aqui é uma palavra viva. Senhor, abre a minha mente, me ajuda, porque nós somos uma igreja basicamente de adultos. Amanhã a gente vai ser os anciãos da igreja. Quem que vai aconselhar esses jovens todos que vão chegar aqui? E o que a gente tem para falar para eles? Isso é comunhão. Você falou aí no versículo Mateus 18:20. Mateus 18:20. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não é esse versículo ainda, irmão, é um outro. Porque esse daí é da história não, que eles é estão... o mesmo, mas é adiante. Ah, é adiante? Ligar é adiante. Tá. No mesmo... É no mesmo capítulo que fala que se ligares na terra, será ligado no céu. Fala, Pedro. E por isso, Dri, eu pessoalmente, né, eu penso assim, a importância do culto de oração. Porque aqui no culto de oração a gente começa a conhecer mais os irmãos, as suas necessidades. Relação pessoal, né? Sim, aí a gente vê as dificuldades que está passando. E aqui a gente vê irmãos aqui pedindo por situações e os irmãos aqui vindo falar, ó, foi respondido. Porque todos nós estávamos em oração. É verdade, a gente tem um culto de oração, mas tem coisas ainda que ainda é mais pessoal, Não, às vezes não cabe num culto de oração ser pedido. Queridos, só eu que nunca pedi uma oração porque eu via que não era o momento, ou tinha coisas também que cada um aqui de repente deixou de pedir, porque falou, não, isso aqui tem que ser para alguém que está pronto, que tem maturidade para entender o que eu estou passando. Então, a gente tem que estar atento, olhar aí as coisas que estão acontecendo em volta e pensar o seguinte, Deus, né, o Senhor Jesus quando ora para Deus, ele não fala para Deus nos tirar do mundo, mas nos manter no mundo, mas como? Protegidos, guardados, não é? Então, a gente tem essa responsabilidade com o nosso irmão. Então, eu fico sempre pensando, depende, por exemplo, eu como mulher, meio século aí quase, vem uma jovem e me conta determinada coisa, não sei, eu fico, Senhor, eu tenho que ouvir, não me escandalizar e ainda ajudar e ter uma palavra bíblica para devolver para essa pessoa. Para eu ter uma palavra bíblica, eu tenho que estar em comunhão. Eu tenho que estar em comunhão com Deus e com os meus irmãos. E sabendo que aquilo que foi confiado a mim, é a mim. Por isso, amados, se a gente tem um problema com algum membro da igreja, a gente fica falando por trás? Fica? Ah, porque o comportamento, porque... Então, porque isso é exatamente ao contrário de comunhão. Se a gente tem algum problema com qualquer pessoa, a gente chega para a pessoa. Eu tenho um grave defeito que, assim, é uma coisa que eu tenho que vigiar o tempo todo, desde que eu me lembro por gente. Eu falo. Se eu estou vendo um negócio ali, eu falo. E muitas vezes eu falo na hora errada e no momento errado. Só que eu tenho uma qualidade, queridos. Eu não conto nada de ninguém para ninguém.
Então, às vezes faço muito feio, e uma vez eu fiz um deslize muito grave, que eu sei que machucou muito uma pessoa, mas não porque eu fui levar assunto para outro lugar, mas porque eu falei na hora errada, no momento que era indevido. Sabendo como eu sou, eu tenho mais facilidade para me controlar. Quando a vontade vem, eu falo, Senhor, eu não posso amarrar essa língua. Porque se eu tenho que falar, eu tenho que falar no individual, no particular, não no coletivo. Me dá a maturidade que eu preciso, meu Deus. Expor, irmãos, é comunhão? Ao contrário. E a palavra, que a gente vai ler depois, daqui a pouquinho no texto, diz o seguinte: se eu digo que estou na luz e odeio o meu irmão, eu estou nas trevas, eu nunca estive na luz. E a luz, entenda-se também como salvação. Então, e odiar, talvez a gente fica apegado de novo a sentimentos. Não, mas eu não odeio. Você não odeia, mas você não tem comunhão com ele? Tá na mesma, deu na mesma. A gente não está falando de sentimento, a gente está falando de decisão. O que você já fez de bom para essa pessoa? Como você serviu de bênção para ela? Tem irmãos que às vezes você fala, meu pai do céu, isso é uma pedra de tropeço. Eu lembro que alguém me disse, não, irmão nunca é pedra de tropeço. Então, se não tiver amadurecimento, é assim, é pedra de tropeço. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que crescer. E assim, eu achei uma sacada muito boa colocar essa lição como a última, porque ela fecha toda a história do comportamento que a gente estudou nessa revista. Então, ela encerra dizendo, olha, a gente falou, se comporte assim, 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 e agora ele fecha e fala o seguinte: se você não amar o seu irmão, você não está em Deus. Não está. E agora, vamos ler, falando aí de como somos convidados a essa comunhão, João 13, a gente vai ler 2 versículos, 34 e 35. Quem encontrar, por favor, fique em pé e faça a leitura. João 13, 34 e 35. Novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Amém. Queridos, uma das sapatadas que eu levei essa semana foi a seguinte: se eu não amar os meus irmãos, eu não serei reconhecida como discípulo de Cristo. É o que o irmão acabou de ler. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu posso sair, fazer a obra que for, fazer tudo que está no meu alcance. Se eu não amar a minha família espiritual, eu não sou discípulo de Jesus. É o que a gente acabou de ler. Olha o tamanho da gravidade da coisa. É muito grave. Queridos, vocês sabiam que no juízo, e a gente vai ver isso, o Senhor é uma coisa que o Senhor vai olhar? É o amor que nós temos um pelos outros? Nós vamos ser julgados por isso? Olha o tamanho da gravidade. Ah, Senhor, mas eu faço. Tá, por aquele que você escolheu e tem sentimento? E o restante que você precisava decidir e não decidiu? Então, assim, a porta é estreita. É estreita mesmo. É estreita. E quanto mais a gente vai estudando, a gente vai ver que ela vai ficando mais estreita ainda, né? E ainda nas perguntinhas que a gente estava vendo aí sobre Atos 2, quais os indícios de que estava havendo cooperação na obra do Evangelho? E aí a gente vê que eles perseveravam
unanimes no templo, e naquele período eles conseguiam estar lá todo dia, diariamente. Aprendendo, era uma sede de aprender, né? Aprendendo. Para quê? Porque sem aprendizado eu não consigo ter uma vida prática. Quanto mais eu busco no Senhor o conhecimento, menos chance de pecar eu tenho. Vou pecar, vou cair, ok, mas é menor. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Que provas você encontra de que aqueles irmãos, ao se reunirem, mantinham unidade e amor? Quando fala, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, queridos, partir o pão. Partir o pão, às vezes parece uma coisa tão banal. Você vai ali e parte um pão. Partir o pão é você abrir a sua casa, a sua despensa, aquilo que você até nem tem. Partir o pão é você parar tudo que você está fazendo para você sentar com alguém. É você deixar a sua prioridade para ouvir a prioridade do outro. Ontem eu recebi a visita de uma tia que é minha mãe na fé. Ela perdeu o genro semana passada, as irmãs viram isso, eu coloquei lá que uma prima minha ficou viúva aos 45 anos. E todo luto é muito difícil, toda dor é muito difícil, mas tem pessoas que são tão abençoadoras e tão especiais na vida da gente que a família sofre mais. E essa pessoa que morreu é um homem assim. A minha prima já tinha 3 filhos quando conheceu esse rapaz. E ele assumiu psicologicamente, muitas vezes financeiramente, as 3 crianças. Não moravam com eles, moravam com a minha tia, mas era uma pessoa que motivava, que ajudava em tudo que podia. Então foi uma perda muito grande para a família toda. E essa minha tia foi me visitar ontem. É uma serva do Senhor incrível, que eu olho para ela e falo, meu Deus, que eu seja um dedinho do que essa mulher é. Uma mulher de oração. E eu estava com a minha cozinha de perna pro ar, porque eu estava fazendo faxina. E eu pensando assim, e antes dela chegar, eu pensando assim, Senhor, fala comigo mais sobre essas questões do amor na prática, porque a gente fica tão apegado a sentimento, e tem irmão que a gente trata melhor, e tem outro que a gente não quer nem chegar perto. Fala comigo, Senhor, fala meu coração, me explica, daqui a pouco chega minha tia. Queridos, e aí conversando com ela, né, sobre essas questões, ela assim pra mim, Adriana, lembra uma vez, que ela falou de uma outra irmãzinha lá da outra igreja, que a fulana foi lá ajudar numa comida que precisou ser feita de última hora, lembro. Você sabe o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo faxina no quarto dela e ela largou o balde com água, com rodo, colchão para cima e saiu correndo porque não tinha irmãs para ajudar. Ela abriu mão de dormir num quarto limpinho aquele dia. Talvez era o único momento que ela tinha da limpeza ali, porque ela trabalhava também bastante fora e tudo. E ela foi ajudar a gente. Eu falei, comunhão, Deus, obrigada, Senhor. E ela nem sabia para quem que era aquela comida, porque não era para o pessoal da igreja, era por uma outra coisa externa. E amor não é sentimento, queridos. Fazer comida para quem a gente ama é fácil. Essa semana já passa a palavra. Eu tive o privilégio de poder fazer uma comida para minha mãe. Qual que é a minha dificuldade? É minha mãe, é Chuchu. É linda. Não tem dificuldade nenhuma. Agora, para aquele que eu não conheço, ou para aquele que eu não tenho tanta intimidade, é decisão. Eu decido ser bênção na vida do meu irmão. Isso é comunhão. Pode falar, irmão. O que eu entendi com essa sua palavra foi assim, que o que acontece? As pessoas dão prioridade de limpar a casa, de querer ir para a casa do Senhor, ajudar uma obra, entendeu? Não, hoje eu não vou porque eu tenho que limpar a casa, tenho que lavar roupa, isso, aquilo, outro. Sendo que essas coisas dá para fazer no decorrer do tempo, entendeu? E a obra não espera. Mas deixa eu completar aí, irmão, que foi bom o irmão ter falado isso. Não era um dia de culto, era um outro dia que eles estavam preparando alguma coisa e ninguém tinha chamado.
Então, só que aconteceu ali daquele grupo que estava organizado, teve um desfalque, eu não sei direito o que aconteceu. E ligaram para essa irmã, será que você não pode? Ela, agora, eu tô indo. Então, quer dizer, as minhas coisas vão ficar em segundo lugar neste momento, porque tem uma prioridade maior. Quando o irmão Epitácio leu lá, que ele falou assim, considerando superiores, a irmã Marlete também leu, é isso que é considerar superior. Quero que vocês pensem nas coisas mais assim do dia a dia que possa acontecer. A irmãzinha deixa as crianças dela numa creche, aqui é uma suposição. E por algum motivo essa creche hoje não abriu, ela não tem com quem deixar as duas crianças mais bagunceiras dela. Ela te chama. Será que você pode? Você está em casa naquele dia. Você pode falar, não, ó, não vai dar porque eu tenho um compromisso e tal. Mas e cadê a decisão de amar? Ela é tua irmã em Cristo. Cadê a sua decisão de amar? Entendem? Comunhão. Muito maior do que a gente às vezes pode imaginar, né? Então, partir do pão em casa é algo que não fica no pão, vai na profundeza. É muito sério, é sério demais. E sabe por que às vezes a gente não quer se meter um pouquinho na vida dos outros? Vamos dizer assim, não é se meter, não é a melhor palavra. Sabe por que a gente não quer conhecer muito do outro? Porque conhecer muito do outro traz na nossa consciência a irresponsabilidade que nós estamos praticando. Porque se eu conheço a vida do outro, eu falo, meu Deus, eu não posso, se eu sou crente, eu não posso ficar neutro. E às vezes a gente quer ficar neutro. Porque andar, quando a gente olha lá o Sermão do Monte, andar a segunda milha dói. Ah, eu não quero andar a segunda milha, já estou andando uma, já está de bom tamanho, não está não? Então, decidir amar não é fácil não. Talvez seja a coisa mais difícil que a gente faça. A coisa mais difícil. Só que é tão incrível quando a gente pensa assim, mas se eu não fizer, eu não tenho parte com Deus. E ao mesmo tempo tem que ser voluntário, você não pode se sentir pressionado. Tem que ser com liberalidade. Então, olha como a gente tem que buscar amadurecimento na questão da comunhão. Não é? Porque às vezes você está ali na tua casa, você está tão ali no seu cantinho, que você não sabe se aquela mistura que você está comendo o outro do lado tem. E você não vai nem saber, porque você sabe que se você tomar ciência daquilo, você vai ter que tomar uma posição. Só que a gente esquece que omissão também é pecado. É falta de comunhão. Pode falar, Sérgio. A comunhão é ver a necessidade do irmão, né? Tem um trecho que fala que se você tiver 2 capas, você dê uma. E vamos combinar que capa na época era roupa da moda, hein? A mais chirúrgica, topo da... né? Então você ia abrir mão de algo que realmente tinha muito valor para você. E às vezes essa necessidade não é nem dinheiro. É uma necessidade psicológica, é uma necessidade de oração, que às vezes a pessoa está com um problema e ela nem quer expor aquele problema, mas ela precisa dessa ajuda em oração. Sim. E aí, às vezes, você só percebe isso quando você vai até a casa da pessoa. Isso aí. Por isso que é aquela história, né? Abrir as casas, né? Então, não é que precisa, por exemplo, abrir as casas. Não é que precisa, então, para mim é difícil receber 20 irmãos. Eu entendo. Para mim, meu casamento é misto. Mas receber uma visita aqui, depois vem outro, depois vem 2, depois vem... Não tem problema nenhum. Entendem? Só que a gente só fica sabendo dos detalhes se a gente decidir amar. Senão a gente não fica. Se aprofundar, né? Exatamente. Exatamente. Quando o irmão não está vindo à igreja, né, Dri? Quando o irmão não está vindo à igreja. Só que aí, queridos, só que aí a gente tem que tomar um cuidado. Eu sou, como diz meu filho, eu tenho a sensibilidade de uma jamanta, né? Bruta, menina. A menina é bruta. Às vezes fala de um jeito meio grosseiro, né? E eu falo, queridos.
Então, às vezes, chega, então, deu não sei o que na minha saúde. Você já fez isso? Então, você tá vacilando aí, tá pedindo pra morrer. Isso é jeito de falar com a pessoa? Eu não tenho que estar, Senhor, tem misericórdia, me ajuda a ser delicada como uma flor, meu Deus. Eu acho que eu sou só um espinho da flor. Então, olha como a gente precisa do amadurecimento. Porque tem pessoas que eu posso falar com a minha dureza, com a minha rudeza, porque é parecido comigo, me entende. Com a brutalidade, né, irmão? Com a brutalidade. Mas tem uns que não. Queridos, eu sou tão bruta que ontem meu cachorrinho fez xixi no lugar errado. Eu fui lá, fiz lá, a educação que os caras do pet ensinam. Ele ficou assim pra mim, né? Foi pra fora, preferiu ficar numa área molhada do que ficar perto de mim. Eu falei, meu Deus, olha a minha brutalidade. Mesmo querendo aceitar, até o bichinho ficou incomodado. E tem pessoas que são delicadas, que você tem que até mudar o tom de voz. Porque eu sou essa pessoa, eu falo alto. Às vezes parece que eu tô brigando. Outro dia eu estava conversando com a irmã Eli, e a irmã Eliane também fala alto. Parecia que a gente estava travando uma guerra. Essa daqui é das minhas, né? Porque a gente combina ali. Agora, os outros irmãos assim, né? Eu falei, irmão, vamos falar mais baixo que nós estamos chocando. Estamos chocando os irmãos. Por quê? São pessoas, porque as pessoas são diferentes, não é? São diferentes. Então, às vezes o irmão... uma pessoa como eu, mais bruta, às vezes machuca o outro irmão, nem. Sem perceber. Não, irmã, e se o irmão não contar, não vou saber nunca. Não vou saber. Eu estava falando com a pessoa a respeito disso daí. Então, a forma de falar. Não tem problema nenhum de falar, mas dependendo da forma que você fala, você afasta a pessoa de você. Afasta. Eu e o meu filho, a gente é muito parecido e muito diferente. E ele, pra mim, sempre é um termômetro, porque ele me chama muitas vezes para eu prestar atenção no que eu estou fazendo. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de explicar. Tudo eu quero explicar. Então, ele chega pra mim, mãe, você tem arroz? Então, querido, o arroz, ele estava na lata? Mãe, eu só perguntei se a senhora tem arroz. Não quero saber onde o arroz foi plantado, se ele é grupo 1, grupo 2, é mal de professor pode te explicar. Eu não quero saber, mãe, seja objetiva. Às vezes ele pergunta pra mim, mãe, você tá tomando água? Então, por que a garrafa? Mãe, eu só perguntei se a senhora tomou a água. Eu não quero saber da história. Então, com isso, a gente vai vendo que não é porque a gente consegue se comunicar, né? Um fala, o outro escuta, se entende é outra coisa. Mas que o nosso jeito, ele é o certo, queridos. Se o outro tem que ser superior, eu tenho que pensar o seguinte: meu Deus, como eu sou um espinho da flor, então eu vou falar com a irmãzinha que eu sei que é mais delicada. Então eu nem vou falar com ela no momento que eu tô corrida, porque eu vou machucar a irmã. Então eu vou deixar por um momento que eu posso sentar, que eu vou abaixar meu tom de voz e que eu vou falar, ô irmã, e já vou colocar o sorrisinho, porque eu sou bruta, gente. Eu chego, oi gente, oi gente. Nem dá um sorriso a pessoa, né? Já te passo a palavra. Então, e assim a gente vai fortalecendo a relação pessoal. E muitas vezes, queridos, eu aviso as pessoas, mano, não leva a mal se eu passar do seu lado, eu não te cumprimentar, eu sou louca, eu não vejo. Porque eu tô tão lá. Quantas vezes eu passei por irmãos no shopping, por exemplo, não cumprimentei. Adriano, isso é uma sem educação, desculpa, eu só não presto atenção, eu perco o foco. Então é melhor, às vezes eu já gosto de me explicar. Então eu sou, me perdoa, me ajuda nisso. Se você me vê, me chama. Irmã, aí eu lembro, uns anos atrás, vi um casalzinho que eu sempre encontrava no shopping. Ele já vinha assim. Adriana, tá me vendo? Já tirava o sarrinho. Aí já melhor que eu via, né? Meu irmão Wesley. Então, sobre a brutalidade, é interessante que aconteceu um fato, e eu acredito que a brutalidade a pessoa tem com quem ela conhece ou é amigo. Aconteceu um fato que uma pessoa, ela é bruta, e eu vendo essa pessoa, aconteceu um fato que alguém superior dela, ela é tão bruta que quando chegou alguém o superior dela, ela nem parecia a pessoa.
ficou calma, pedindo desculpa, e se mostrou outra pessoa. Como podemos ver, as pessoas brutas, que nem no emprego, você está no seu emprego, tem o seu patrão, você pode ser a pessoa bruta que for, se seu patrão está gritando com você, você não fala nada, e se falar, você fala num tom mais baixo. Então eu acredito que a brutalidade, por exemplo, os filhos, que é o caso que acontece mais, sua mãe está reclamando, como você tem aquela afinidade, você quer discutir, não, mãe, aqui é isso, não vou limpar a casa, enfim. Então acho que é a afinidade. Então, por isso que tem pessoas que, por exemplo, eu sou muito amigo do irmão Fernando, mas coloca a nossa amizade até tal ponto. Porque se exagerar, talvez começa a entrar em conflito, porque eu vou querer falar mais alto que o irmão Fernando, o Fernando querer falar mais alto. Boa, você está falando da questão de intimidade. Se eu tenho intimidade, eu posso passar. Eu tenho mais chance de passar do ponto. Então, nessa questão daquela pessoa, por exemplo, eu sou bruta, o que principalmente isso significa? Eu sou 220. Eu faço uma coisa, penso na outra e estou programando a que vai vir depois. Ou seja, eu penso demais o tempo todo. Eu pareço uma louca. Você já Não, você não reparou, mas os irmãos podem ver. A minha aula, ela só acaba atrasada. Porque eu pensei tanto, eu refleti tanto, anotei tanto texto, que eu tenho um monte de coisa para falar. Então, eu tenho que ir me educando. Olha como que é importante a gente se conhecer, para eu saber como eu sou, né? E aí, existe também uma coisa chamada temperamento. A luta ali em cima não vai poder falar, mas, por exemplo, o meu filho não tem isso não. Eu sou bruto, ele é mais. Para ele não tem esse negócio de dono da empresa, de gerente da empresa. Às vezes ele trabalha em casa, no home office, às vezes eu falo, querido, da mamãe, olha como você está falando com o seu chefe. Falei alguma mentira? Disse só a verdade. Estou em pecado? Não estou, porque falei. Então, querido, mas... então assim, às vezes você está certo, no sentido de não estar falando nenhuma mentira, de você estar na sua posição. Mas, quando a gente pensa assim, considerar o outro superior a você, toda vez, uma coisa é eu trabalhando sozinha, outra coisa é eu prestando algum tipo de serviço. Se eu estou numa sala de aula, que eu sei que eu quero fuzilar a metade da sala, porque esse é o meu temperamento, entende? E eu já tenho que orar, começar a orar porque eu abro o olho lá na minha cama. Para eu me vir orando, para o Senhor me preparar para eu poder chegar diante de uma sala e não querer matar ninguém. Por quê? Porque eu tenho essa coisa de, primeiro, eu sou líder, é da minha natureza. E o líder quer fazer o quê? Muitas vezes ele age com o quê? Com arrogância. Ele quer se impor. Isso combina com crente? E pior, eu ainda falei de uma situação externa, já vou dar a palavra, irmão. E quando a gente quer fazer isso dentro da igreja? Porque no meu cargo que eu tenho, porque... Então, cadê a comunhão? Sua irmã é superior a mim? Né? Pode falar, irmão Reginaldo. Então, você comentou do seu filho. Como o Wes falou, ele já está com intimidade com o patrão dele. Não, irmão, não tem esse negócio de intimidade, não. Ele fala mesmo qualquer um. Jamais ele vai falar isso, sabe por quê? Com autoridade, com policial. Ele abaixa a voz, que eu já vi não fala. Eu já vi muitas pessoas que cantam de galo, quando chega na frente da autoridade, do juiz, alguma coisa, fica quieto, porque sabe o que ele falar, vai responder, vai apanhar, ou se não, vai olhar, entendeu? É que nessa questão, eu entendo, mas assim, é que nessa questão que a gente está falando de temperamento, se você escutar ele falando, ele é a pessoa mais educada que eu conheço. Ele fala muito bem, ele tem uma colocação de palavra muito boa e ele não ofende, mas você vê que a pessoa é dura. Então, se ele estiver perto de um juiz, seu excelentíssimo, mas ele não consegue sair da dureza, do jeito. Então, o que eu quero dizer? Que se eu estou na igreja e a gente está falando de amor de cristão para cristão, e é meu jeito, é meu jeito, o irmão tem que me aceitar. Então, e cadê o sujeitai-vos uns aos outros? Considerai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros.
Amai-vos cordialmente. Então, assim, o meu jeito, eu posso, de repente, mantê-lo com outro irmão. Mas com aquele irmão mais delicado, com aquele irmão que pensa diferente, eu tenho que tomar cuidado. Não estou falando para ser falso, mas considerar o irmão superior a mim. Eu já contei isso. Uma chefe que eu tinha, ela falava assim pra gente: toda vez que você atender alguém, você pense que você está atendendo a rainha da Inglaterra. O que ela queria dizer? Por favor, sente-se aqui, para a gente já colocar na mente que a gente tem que atender da melhor forma que a gente puder. Queridos, continuando aqui. Características da comunhão. Então, as marcas experimentadas pela comunhão, no sentido bíblico da palavra, elas vão trazer essas características, né? Então, quando a gente olha aquele texto de Atos, a gente vê o quê? Dedicam tempo. Eu posso ter relação pessoal com alguém se eu não dedicar tempo? Não tenho como. Então, se eu quero estabelecer um vínculo, eu tenho que separar um tempo para isso. Os cristãos têm prazer em compartilhar. Você não tem um imóvel para compartilhar, mas com certeza você tem alguma coisa para compartilhar. Com certeza tem alguma coisa lá. Nem que você estiver juntando roupa para vender, para levantar um dinheirinho para abençoar alguém. Os cristãos são unidos pelo Espírito Santo. Os cristãos cooperam na obra do Evangelho. Compartilham as alegrias e os aspectos cotidianos da vida. Sabe quando você está com a Adriana, com a cabeça cheia de pensamentos, e vai ter isso essa semana, e tem aquilo, e tem não sei o quê? A irmãzinha chega do seu lado doida para contar que ela foi no médico, que ela está passando por uma dificuldade em casa, que entupiu o encanamento. Ela quer compartilhar coisas do dia a dia. Seja irmão ou irmã. E você está ali: ai meu Deus, não vejo a hora que acaba para eu voltar para meus pensamentos. Ai, será que não dá pra falar? Aí você fica assim, né? A cabeça tá, sei lá onde. Você tá aqui, ó. Só no slow motion. Aí você faz sonoplastia. Não, você faz aquela história da imagem. Nossa, irmã, vou orar. Nem sabe pelo que vai orar, porque não ouviu uma palavra. Mas é o dia a dia. Cadê a comunhão? Né? Os cristãos sentem alegria e expressam louvor. Os cristãos confessam os pecados e recebem a purificação do sangue de Jesus Cristo para manter a unidade e o amor. Queridos, abra para mim alguém em Atos 20. A gente vai ler só a parte B, ou melhor, pode ler o versículo todo. É o versículo 28. Atos 20, 28. Vamos ver a importância do cristão amar o meu irmão crente, né? E depois a gente vê isso como a noiva, né? Como a unidade, como a igreja. Quem encontrou pode ler. Atos 20, 28. Vai, Wesley. Atos 20, 28. Vai lá. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos construiu bispos, para apacentartes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém. A ideia de ler esse versículo é a seguinte: a igreja é tão importante que foi resgatada com um preço de sangue. Quem somos nós para não amar o nosso irmão diante do valor do corpo de Cristo para ele? Resgatada, comprada com preço de sangue. A gente tem as nossas dificuldades? Tem, gente. Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil. Sou chata pra chuchu, né? Chuchu não, eu sou. Chata, cansativa. Eu sou muito crítica, né? Eu sei quem eu sou. Eu sei que não é fácil me amar. Só que lembrem, o amor de Cristo, ele não envolve sentimentos.
Nossa, hoje a Adriana tá uma coisa, né? Mas, pô, amá-la, porque eu preciso abençoá-la. Ela vai estar comigo lá na eternidade. E o Senhor já nos dá isso para a gente começar a exercer aqui na terra. Nós somos seres humanos, pecadores, falhos. Cada um de nós tem as suas chatices. A gente não é fácil. Tem dia que a gente nem se suporta. Não é? Tem dia que a gente quer brigar com todos. Não é com um nem com dois, é com todos que aparecem na frente. Depois a gente tem aqueles comportamentos e a gente fala, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim. Então, uma coisa que eu ouvi e que eu quero que os irmãos levem no coração. Me ame quando eu menos merecer, porque será nesse dia que eu mais preciso do seu amor. Quando vocês olharem para mim, quando um irmão olhar para o outro e falar, nossa, mas é chato, como é difícil, vou ter que aplicar o versículo suportar. Lembre, é naquele dia que eu mais preciso do amor. Pode falar, irmã. É o que? É uma reflexão que você leu agora? Isso é uma frase de um pensador, só que eu não lembro quem que foi que pensou desta forma. Adri, é assim, e às vezes você pode fazer 1 ano, 10 anos, 20 anos pela pessoa, mas um dia que você deixar de fazer, você é julgada por esse tempo todo, como se nada tivesse acontecido. Eu não sei o porquê o ser humano age dessa forma, entendeu? Agora imagine se o nosso amor fosse por sentimento, né? Não faço mais mesmo, porque olha que ingratidão que a pessoa está me devolvendo, né? Porque assim, foi aquilo que o Wesley falou sobre intimidade. Exemplo, eu tenho o pensamento assim, que para você falar, conversar com alguém de coisas mais delicadas, complexas, né? Delicadas, a pessoa tem que ter um amadurecimento cristão e você tem que perceber. Se você vê que a pessoa não tem, nem vá, porque você vai fazer aquela pessoa desistir ali mesmo. Isso mesmo, e perfeito. Muitas das vezes, quando alguém vem e fala para você, te alerta, te orienta, a pessoa não está querendo mal, está querendo o seu bem. Por exemplo, aquele dia que eu falei do abraço com você, foi algo que eu tinha intimidade naquele momento para falar. E o abraço, ele tem 5 benefícios. Quando alguém morre, às vezes você não fala nada, você só chega e abraça. Você já percebeu que quando alguém perde um ente querido, as pessoas não são de falar, porque nenhuma palavra cabe ali. Você chega, abraça aquela pessoa. Quando você está feliz, você tem uma facilidade em abraçar pessoas. Quando você vê que a pessoa não te abraça, ou é aquele abraço frio, você sente, porque o abraço, ele demonstra também uma emoção, né? Uma alegria, um amor. Então, é isso que às vezes a gente fala com um irmão, né? Que você quer bem, que você ama, que você vê que tem um amadurecimento cristão, são dessas coisas. Mas muitas das vezes a pessoa não quer aceitar porque não pensa, não tem aquele mesmo pensamento que você. Aí é onde entra o atrito. E aí a gente poderia colocar várias coisas, né? A ideia hoje é assim, não deixe de abraçar, não é essa a questão, mas entenda que comunhão não é só abraço, nem só beijo. Faz parte. A gente está falando de um todo. Isso. Outra coisa, a gente, de novo, como seres humanos, nós temos aquela história de sermos o dono da verdade, que é o nosso jeito que é certo. Não é o nosso jeito. Não é o jeito da Adriana, não é o jeito da Cleo, é o jeito de Cristo. Então, a gente, dependendo do que a gente vai falar, a gente tem que buscar em oração um momento. Aquela eu na minha 220, já que a Cleo falou, a Cleo falou assim, meu Adriana, tem que abraçar mais. Normal. O dia que eu tô mais 110 é o dia que eu abraço mais. O dia que eu tô 220, que eu tô toda aérea, é o dia que eu abraço menos. Por quê? Porque a cabeça está em várias...
faz parte. E a gente percebe, porque É. tem dia que você vem na igreja, se você pudesse, você chegaria, ninguém te via, você apresentava o culto a Deus e sairia sem ninguém te olhar. Tem dia que você está assim, só que você está sendo vista por outros irmãos que vai e te alerta, porque você não é assim. Sim, e aquele irmão, ele olha e fala, opa, ligou uma luz vermelha, porque tem algo que não está tão certo aí. Será que está acontecendo algum problema? O que está acontecendo? Às vezes é uma visita que você chegou na tua casa, você deixou ver e depois volta. Enfim, a ideia, queridos, é a gente entender o tamanho desta comunhão, né? E aí, a gente pode ver algumas coisas, ó. Abra alguém para mim em 1 João 2. 1 João 2, só para a gente finalizar e entender o seguinte. O que não é comunhão? Desinteresse, indiferença, inafetividade. O que é? É quando vê aquele irmão ali, para nós não quer dizer nada. A gente não tem nenhuma compaixão por ele, a gente não nutre nenhum sentimento, a gente está na nossa. Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, cada um por si, Deus por todos? Que coisa errada, né? Porque hoje a gente lembrou que se eu não sou pelo meu irmão, eu não estou em Deus, eu não estou em Cristo. Então o certo seria, cada um por si, Deus por ninguém, porque com certeza Deus não vai estar no meio de onde um não tem amor pelo outro, né? Então 1 João 2, versículo 8, de 8 a 10, é um murro no estômago, se a gente parar para pensar, porque ele chama para a gente sair do pedestal que muitas vezes a gente se coloca, porque a gente é vítima, porque foi o irmão que machucou, porque a culpa é do irmão, porque tudo é irmão, porque a gente é tão bom. Mas vamos ler o que diz? 1 João 2, quem encontrou pode ler, de 8 a 10. Outra vez vos escrevo em mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Amém. Então, lembrando, a gente precisa continuar o nosso amadurecimento da onde a gente parou e exercitar, porque comunhão é serviço e serviço é prática, é decisão. Eu decido servir. Só para complementar esse texto, eu ouvi uma vez uma história do Paul Walsh, que ele tinha ido para o Peru, e no Peru tem aquele, eu não sei como chama, se é grupo, enfim, né, sei lá, do Sendeiro Luminoso. E eles matam e gostam bastante de matar crente, principalmente pastor. E eu não me lembro direito da história, porque já faz algum tempo que eu ouvi isso. E eu sei que eles estavam perdidos numa mata, morrendo de medo de serem encontrados. Eu acho que o Poste estava com mais 2 pastores. E morrendo de medo de serem encontrados por esse sendeiro luminoso, porque... E aí eles viram um vilarejo. Vamos lá, né? Vamos tentar. E chegaram por um senhor, então, nós somos pastores e a gente precisa de ajuda, porque se o sendeiro achou a gente aqui, o homem só falou assim, corre e bate naquela casa ali, ó. Quando ele bateu, né, saiu uma senhora, ele falou rapidamente, eu sou pastor, estou correndo risco. Ela não pensou 2 vezes, ela puxou todos eles para dentro de casa, abriu um porão, escondeu eles onde ficavam as galinhas e avisou o vilarejo, tem pastor no vilarejo. Era um vilarejo de crente. Isso é comunhão. E isso fica uma ideia muito clara, que às vezes a gente se confunde no tipo de amor que a gente tem que desenvolver entre os irmãos. Ela tinha algum sentimento de amor por ele? Ela nunca tinha visto ele na vida. Ali não está relacionado a sentimento. Desse eu converso mais porque eu gosto do jeito que a pessoa fala. Aquele ali eu não converso. Não tem nada a ver com sentimento. É irmão na fé dela. Ela arriscou a vida dela. Se o sendeiro descobrisse, com certeza ela ia morrer.
E para fechar a aula de hoje, uma coisa que para mim assim, me impactou demais, gente, demais. Não vai dar tempo de ler a referência bíblica, mas depois vocês leiam. É até a referência que a Cleo colocou na questão do sopão, que é Mateus 25. E aquele texto, dos versículos que falam lá, tive fome, me deste de comer, tive sede, não sei o que lá. Abre para mim Mateus 25, 34, só para você ler o versículo, acho que é o versículo 40. E aí, ali, a gente vê o quão sério que é, né? E o quanto que isso vai refletir no dia do nosso julgamento, na eternidade. Então, Mateus 25, lê só o versículo 40, por favor. 40, né? Isso. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Leiam esse texto depois também, obrigada, Fê. Leiam esse texto depois na íntegra, que ele vai falar que no dia do julgamento, né, o Senhor vai separar os da direita com os da esquerda e vai falar, eu tive fome, me deste de comer, eu tive frio, me deste o que de vestir, e vai ser esse texto. E fecha nesse 40 no sentido de que o Senhor Jesus responde, né, quando fizestes algum destes meus pequeninos, e tem tradução que diz meus irmãos, fizeste a mim. Esse texto, ele é usado para ação social com muita propriedade, mas se os irmãos nunca se atentaram a isso, isso aqui é uma conversa de crente para crente. Os meus pequeninos, são os filhos de Deus. Jesus está falando dos seus irmãos, co-herdeiros. Então, às vezes a gente olha só para o da rua e não olha para o de dentro da família espiritual. E nesse dia o Senhor vai ver. E a gente vai se deparar como nós nos amamos como família de Cristo. Esse foi o maior, o ponto mais alto dessa lição para mim essa semana. Como o Senhor falou comigo. Porque às vezes a gente está preocupada com o de longe e esquece de ver se o de perto tem material escolar, tem uma roupa de frio para vestir, se ele está comendo como deveria. Porque passa despercebido, está no meio da multidão, você vê toda semana, está tudo certo. Então, que a gente possa amadurecer, né? E em Gálatas 5 vai falar dos frutos do Espírito, né? Se somos árvores, porque somos comparados aqui a uma árvore que dá fruto, o meu fruto, ele coopera para alimentar o meu irmão, o fruto do meu irmão coopera para alimentar o meu fruto. Se somos o jardim do Senhor, que a gente possa abençoar uma vida do outro. E aqui na revista a gente não tem tempo, o Senhor Jesus, ele se esvaziou. Ele sendo Deus, ele não olhou para o Pai e sentiu inveja ou quis, poxa, só eu vou me esvaziar, ele vai continuar lá na glória dele? Não, a comunhão. Então, crentes precisam ter esta comunhão na sua totalidade, na totalidade da palavra. E obras, que é a comunhão na prática, o que eu de fato faço para abençoar a vida do meu irmão na prática. E que o Senhor tenha misericórdia da gente e que a gente busque esse amadurecimento como cristãos. E a gente saia desse pedestal e a gente possa realmente colocar o outro como superior a nós. Amém, queridos? Ora. Irmãos, também só para lembrar que domingo que vem a gente vai começar a nova revista Espírito Santo em Você. Então, que os irmãos preparem durante a semana. É quase um curso teológico essa próxima revista. Ela é muito boa, ela é muito abrangente, é muito profundo. Nós vamos entender muitas coisas em relação ao Espírito Santo, né, em relação a algumas coisas que estão erradas. Então nós vamos entender melhor esse assunto.
né, o papel do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né, tudo que isso envolve. Então estuda a próxima aula da irmã Silvana, que os irmãos se preparem bem para estar aqui ajudando no domingo que vem, amém, irmãos? Amém. Nós também vamos sair agora para evangelizar, os irmãos estejam em espírito de oração, a irmã Adriana vai conosco, ó a comunhão aí. Irmãos, estudar a revista é comunhão. Se eu venho para EBD sem estudar a revista, eu estou faltando com a comunhão com o meu irmão. Irmãos, e também para lembrar, né, hoje, né, irmã Cleonice, nós vamos evangelizar o bairro, né? Nós vamos evangelizar o bairro e mais tarde que os irmãos estejam aqui conosco também no culto noturno, à noite. Vamos, né, adorar a Deus. E o irmão Juscelino também já está preparando uma mensagem vida do Espírito Santo para nos alimentar, amém? Vamos orar, irmãos? Grandioso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos agradecer, Pai, esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Ó, Pai, que aula abençoada, Pai. Hoje saímos daqui, Pai, entendidos o que é comunhão, Senhor. O que é partir, Pai, o que é ajudar o nosso próximo, ver a necessidade dos nossos irmãos. Ó, Pai, nos capacite, nos dê entendimento, Pai, para saber observar, Senhor, aqueles que estão necessitados, Senhor. Ó, Pai, cuide de nós, Pai, nos dê um dia abençoado nesse restante de tarde, Senhor. Abençoe o nosso evangelismo, Pai, que vamos fazer nesse bairro. Que as pessoas, Pai, prepare o coração das pessoas para receber a Tua palavra, Senhor. Esteja conosco até mais tarde à noitinha, onde estaremos juntos de novo para glorificar o Teu nome, Senhor. Esta é a minha oração, com o perdão dos nossos pecados, entregamos no nome santo do Teu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.